Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. E hoje eu sei que a gente está lotado de gente para vir, porque hoje a gente vai falar de Exu e de Quimbanda, e eu sei que a galera já fica louca para vir para cá. E eu queria agradecer o nosso convidado hoje, porque hoje é o dia de Sabá, todo mundo está super ocupado, mas tem um motivo para a gente atropelar tudo e gravar hoje, é porque nunca antes a gente teve a chance de colocar um livro de Exu na lista dos 20 mais vendidos da Amazon. Então a gente deu uma adiantada. Eu vou agradecer o Diego mais para frente, mas antes eu vou chamar a bancada aqui para a gente começar o bate-papo, né? Então, do Projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. Salve, pessoal. Hoje a gente vai colocar esse livro aí, top 1, hein? Do enoquiano.com.br, Ulisses Massad. Fala, galera. Pô, um assunto super interessante, cara. Quem já teve contato com Exu, seja na Quimbanda ou na Umbanda, eu acho que vai gostar da palestra de hoje aí. Do Conexão Pagã, André Correia. Saudações, seres humanos. Exu e Quimbanda são dois assuntos que me interessam muito e eu tô aqui para aprender. Vai ser bem legal. Diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está comigo. Vou falar em japonês. Chikarao Takawairu, que é salve suas forças em japonês. Quero saber sobre esse oráculo aí. Diretamente do Morte Súbita, Tiago Tamosauskas. O Tiago está falando, mas ele está sem microfone. E agora dá para ouvir? Agora dá para ouvir. Então boa noite todo mundo. Não vou ocupar o tempo de vocês, que tem bastante gente, um assunto muito legal. Loroye Exu. E vamos lá. E eu, meus queridos, Aloísio, salve grande. Ele tá só quietinho hoje, ele achou que ele ia passar despercebido, Salve! Mas, cara, como é que Eu não dá tava para você esperando que fazer você as me perguntas, chamasse. cara? Não, você vai fazer pergunta hoje, eu vou só ficar ouvindo. Mas vamos E estourar Eduardo, aí a venda desse livro. Vamos, com certeza. E, por último, mas não menos importante, Eduardo Regis. Opa, gente, tudo bem? É isso aí, Laroê, Lupandê, e vamos embora botar esse GIF para vender, para rimar. E meu querido irmão Ivan. Boa noite, galera. Paz Profunda 93, todas as saudações possíveis. E tô louco para colocar as mãos nesse livro, vocês não têm ideia. Vamos nessa. E nosso convidado de hoje, salve grande Diego de Oxóssi, seja muito bem-vindo mais uma vez, né? Terceira vez. Fala, Marcelo, tudo bom? Fala, pessoal, Eduardo, Ivan, Robson, todo mundo. Eu vou acabar perdendo aqui, que não aparece todo mundo em cima no thumbnail, mas, pô, Marcelo, eu só posso agradecer o carinho e a dedicação aí da gente fazer essa correria em nome de Exu e por Exu, para, pela primeira vez na história do Brasil, ver um livro de macumba na lista oficial, cara. Na lista oficial. É forçar o mercado editorial a reconhecer a macumba como um conteúdo e um mercado potencialmente exponencial aí, para a gente botar literatura macumbística na mídia. Maravilha. Eu vou te agradecer mesmo, né? Que hoje, para quem está só escutando, que isso vai ser posto um pouquinho mais para frente, é 21 de março, é Ano Novo Rosa Cruz, Ano Novo Telêmico, Ano Novo Astrológico, então hoje a gente tem muito pouca gente, tirando toda essa galera que veio prestigiar aqui, a galera tá todo mundo fazendo ritual, né? E eu falei, pô, Diogo, mas vamos gravar isso mais rápido. E ele foi super prestativo, né? Então ele vai gravar com a gente hoje. A Priscila também pediu para você, vai falar com você para gravar para o Espelho de Circe ainda essa semana, para estar todo mundo em volta ajudando para fazer isso acontecer, né? E aí a pergunta que não quer falar, né? Fala um pouquinho dessa maravilha. Como é que foi a ideia de fazer um livro sobre Exu e Quimbanda, né? Bom, a ideia de fazer um livro, na verdade, um livro sobre Exu e Quimbanda é o que fez nascer a Arolê Cultural. Isso lá em 2015 é o que me fez largar uma vida profissional voltada à TI, voltada ao marketing digital, à programação, à criação de software, que tudo começa lá em 2015 com o Desvendando Exu. Eu ia procurar aqui, eu tenho a primeira edição dele, uma capinha feia que dói, que é uma edição independente, só que o Desvendando Exu foi um livro escrito puramente por paixão.
né? Então, ele tem um tom muito acadêmico. Eu sou um cara que vim de um background de academia, desde do ensino técnico, depois da faculdade, sempre fui dado à pesquisa acadêmica. Então, o Desvendando Exu, ele tem um tom duro, ele não tem preparo literário, né? Não tem um cuidado, ele tem um cuidado muito grande com as fontes, mas não tem um cuidado com a linguagem. Ele foi realmente um livro de um aventureiro que resolveu registrar a história da tradição que vivia, né? E a história da tradição que, em 2013, eu estou um pouco perdido, não, em 2009, eu fico fazendo conta de cabeça aqui, eu me perco, mas a tradição que em 2009 mudou a minha vida, né? Eu já era umbandista na época, era médium de terreiro, fui nascido e criado na Umbanda desde, literalmente, os 2 anos de idade. Tenho toda uma história de vida também, literalmente, porque eu só estou vivo hoje porque existe caboclo, porque existe orixá. Eu nasci com uma doença incurável, fui curado por orixá por um milagre. Eu contei isso em detalhes na outra vez que estive aqui no programa. Mas, de fato, em 2009, quando eu me inicio na Quimbanda Gaúcha, a minha vida ela se transforma. Então, o Desvendando Exu, de 2015, ele não tinha pretensão alguma, nem mesmo de ser um livro, né? Só que, como Exu é Exu, né, é com uma brincadeira de registrar aquela história de uma maneira impressa, né? E hoje, 8 anos depois, né, e com uma editora voltada ao segmento afro-religioso, consolidada no mercado nacional, consolidada no mercado internacional, com outros autores, além de mim, também levados pela Rolê Cultural para falar de afro-religiosidade brasileira no exterior. Hoje, eu vejo que aquele livrinho foi o embrião de tudo isso, né? E justamente ao ver que nos últimos anos, e aí eu falo aí de uns 2, 3 anos, talvez, a Quimbanda virou moda, e quando a coisa vira moda, por um lado, isso é muito bom. Eu acho que a gente precisa, sim, que a Quimbanda, que o Voodoo, por exemplo, também, que é uma tradição relativamente desconhecida no Brasil, tem o seu público, tem o seu nicho, mas a grande público, a gente sabe que existe casas sérias, tradicionais no Brasil, mas não tem o nome do Voodoo a grande público. Eu acho que isso é necessário, né? E a Quimbanda, até então, ela vivia no underground, né? Mas uns 2, 3 anos para cá virou moda. E aí, quando a coisa vira moda, tem o lado bom, que é fazer a história, o conceito ou o nome ser conhecido, só que tem o lado foda da coisa, né? E o lado foda da coisa é que, principalmente aquilo que não tem registro documental, não tem muito registro documental, principalmente aquilo que nasceu e cresceu no sigilo, no segredo, quando populariza, e especialmente no momento que a gente vive hoje, que é o momento do guerra por like, né? A luta por... Eu quero ter os 15 minutos de fama que as pessoas brigavam há 10, 15 anos atrás para aparecer no Domingo Legal como qualquer coisa, né? Hoje é a guerra do like. E aí, eu não vou medir palavra, porque no livro eu não medi. O fato é que a Quimbanda virou moda, popularizou, isso é muito bom, mas tem muita invencionice por aí. Tem muita invencionice, tem muita marbotagem, tem muita canalice sendo feita em nome da Quimbanda. Sabe? E aí não dá, cara. Chega uma hora que quem é, sabe? E eu, em momento algum, nunca na minha história eu coloquei que a Quimbanda Gaúcha seja a única Quimbanda legítima. Eu sou apaixonado por ela, defendo a Quimbanda Gaúcha com unhas e dentes, mas, obviamente, ela não é a única tradição legítima, né? E esse foi, eu não digo um erro, mas talvez uma falta no meu primeiro livro, no Desvendando Exu, porque ele tratou exclusivamente da Quimbanda Gaúcha. A intenção era registrar a história da Manheda e a história daquela tradição. 14 anos depois, até por ter
14 anos a mais de vivência religiosa, 14 anos a mais de conhecer pessoas, né? E enxergar que aquela quimbanda que eu via aqui no Sudeste há 14 anos atrás não é a única quimbanda que existe no Sudeste. E isso, para mim, foi muito feliz descobrir que a quimbanda que eu via no Sudeste, quando eu vim morar em São Paulo, eu sou gaúcho de nascimento, quando eu vim morar em São Paulo, era uma palhaçada. Era uma palhaçada porque as quimbanda que mistura com demônio, que mistura com anjo, que mistura com gnomo, e aí tudo vale, sabe? Porque quando a gente não tem raiz, tudo vale mesmo, a gente pega um pouquinho de cada lugar, bota no liquidificador e faz funcionar, e tá tudo massa. Se o feitiço funcionar, esse é o ponto principal. O feitiço funcionou, que legal. Parabéns para você que fez o feitiço de gnomo com Exu funcionar. Só que isso não é quimbanda. Ponto. Assim como uma gira de Exu na Umbanda não é quimbanda. Ponto. E aí não é a minha opinião, é um fato. E esses fatos precisam ser ditos. Eu vejo que isso aconteceu na quimbanda, isso aconteceu no candomblé, e eu falo do lugar de babalorixá, de candomblé, né? Porque a gente que ralou a barriga no fogão de terreiro, passou noite em claro limpando o bicho, amanheceu incorporado num serão, a gente chama de serão no Rio Grande do Sul, né? num orô, numa noite de matança, que durou a madrugada inteira. Né? Porque a gente se cala e, mas eu não quero briga, porque na casa do outro cada um tempera como quer. Não, tem um limite aí que foi ultrapassado tem tempo. Tem tempo. E alguém precisa abrir a boca. A gente tem que parar de se esconder. E eu não vou mentir. Existem 2 motivos para... Eu vou mostrar aqui, apesar da capa estar... Não, o filtro não vai... Eu ia mostrar o livro físico aqui, mas o filtro não vai deixar, mas ele está aqui. Aqui, eu estou espelhado. Não, eu tenho ele. Pronto. Aqui. Está aqui, espelhado. Lindão mesmo. Sabe, ele tem 2 motivações principais de ter sido escrito. O primeiro deles é, por tudo isso que eu falei agora, e também fazendo uma autocrítica, né, desses 14 anos de vivência, fazendo essa autocrítica até ao Desvendando Exu, eu tenho um carinho muito grande, não fosse ele eu não teria largado minha carreira, virado escritor, virado editor, virado empresário como eu sou hoje, mas é óbvio que a gente, 14 anos depois, escreveria diferente, interpretaria algumas coisas diferentemente, e é isso que acontece. Então, praticamente metade do livro novo, dos Reinos de Quimbanda e os Búzios de Exu, é uma revisita ao Desvendando Exu, até porque não tem como eu falar do oráculo de uma tradição sem primeiro falar dessa tradição, explicar o que ela é, de onde ela vem, a que ela se presta, dessa vez numa linguagem não acadêmica, dessa vez realmente querendo que o grande público entenda o que é a quimbanda e também entenda o que não é a quimbanda. Né? Então, o livro ele tem 2 vetores que fazem ele surgir. O primeiro é essa vontade que, por 8 anos, é isso? A conta 15, 23 menos 15 dá 8. Tô ruim de matemática. Esses 8 anos de lançamento do Desvendando Exu, eu sempre quis aprofundar ele, né, poder tratar de outra maneira, com outra linguagem, etc. E tem uma provocação espiritual, né? A Luísio é testemunha dessa situação, a Luísio e Edu, na verdade, são testemunhas dessa situação, que eu resisti por quase 1 ano e pouco, né, Lu? A botar isso tudo no papel, porque lá, há 1 ano e pouco, 2 atrás, numa sessão, numa matança aqui em casa, num orô, a minha pombagira sugeriu, eu vou dizer sugeriu porque Exu não manda na vida da gente, Exu orienta. E a gente escolhe seguir essa orientação ou não. Pau no cu de quem não segue. Mas não é, sabe, hoje eu ainda atendi 2 pessoas e eu dei exatamente esse discurso. Eu disse, cara, não entra na conversa
de que Exu está dizendo que você tem que fazer tal coisa. Não, Exu não diz que você tem que fazer nada. Exu te orienta. Olha, esse caminho aqui é bom, esse caminho aqui é ruim, o do meio é meia boca. Em qual deles você está disposto a pagar o preço? Quer, faz. E foi mais ou menos essa provocação que eu recebi da minha pombagira. E que eu fiquei enrolando para fazer. Né? Ela disse, manda o meu nego organizar as anotações que ele tem sobre o oráculo de Exu, sobre o jogo de búzios de Exu, e manda ele escrever isso. Manda ele organizar as anotações. Eu tinha isso num caderno, né? Em alguns cadernos, muito esparso, até porque um dos métodos que é ensinado no livro, que é apresentado no livro, ele foi criado e ditado pelo meu Exu. Né? Ele foi inventado, para não ficar medindo palavra, né? No melhor sentido da palavra, ele foi inventado pelo meu Exu, ditado para que eu tivesse uma ferramenta oracular de atendimento, trazendo a Quimbanda Gaúcha para São Paulo, né? E eu não vou me botar no lugar de ser o precursor desse conceito, até porque isso está lá no livro. Agora, também tem muita gente por aí querendo se colocar muito antes disso, né? E atribuir, por exemplo, os reinos da Quimbanda há 20, 30, 40 anos atrás, porque na minha casa, desde 1951, se faz a mesma coisa ensinada pelos nossos ancestrais, só que em 51 não existia o conceito de reino de Quimbanda, e a pessoa está lá com uma guia imperial com os 7 reinos no pescoço. Então, quer dizer, tem alguma coisa que não está batendo nessa história, né? Mas o conceito de reinos de Quimbanda, a organização dos reinos de Quimbanda, curiosamente, ela não é feita por um brasileiro, ela é feita por um uruguaio, que foi talvez o primeiro escritor de Quimbanda do mundo. Posso estar aí falhando um pouquinho nas datas, mas não me lembro de que a gente tenha qualquer escrito impresso sobre Quimbanda antes de 1999, que é quando o Oswaldo João Motobatalá lança pela primeira vez um livro chamado Reinos de Quimbanda, e que ele organiza, ele hierarquiza, ou ele organograma, ele cria um organograma, né, daquilo que já era vivenciado desde 1960 na Quimbanda Gaúcha. Então, tudo isso foi motivação para escrever o livro. Né? E esse oráculo, a mesa imperial, esse oráculo que é ensinado no livro que me foi ditado pelo Exu Sete Facadas, o Exu ao qual eu sou iniciado, ele é um oráculo que se propõe justamente a relacionar e a trabalhar e a identificar e a interpretar esses reinos. Mesmo porque esses reinos são de origem gaúcha. Ainda que o Oswaldo tenha sido o primeiro a botar isso no papel, ele aprende, lá no Uruguai, ele aprende o conceito de reinos de Quimbanda, porque ele foi filho do Armando Ayala, que por sua vez, que também era um sacerdote uruguaio, né, que por sua vez foi filho da Mãe Ieda, que é a fundadora da Quimbanda como religião no Brasil. E o Edu vai ficar puto da vida comigo, porque eu vou insistir nessa diferenciação, a parte de conceitos acadêmicos. Eu acho que a discussão acadêmica de inclusão, de linguagem inclusive, da gente trazer outras culturas e outras questões é fundamental, né? Mas eu acho que eu entendo que nesse assunto Quimbanda, a gente precisa traçar uma diferença entre a Quimbanda religião e a Quimbanda culto, né? E a Quimbanda religião, aquela que se bota a público, com atendimento público, com aspectos públicos de religião, com templos dedicados especificamente àquela religião, com ritos de iniciação, de passagem, até mesmo alguns ritos sociais, como o rito de casamento, por exemplo. Pouca gente sabe que a Quimbanda tradicional tem atos religiosos para celebrar um casamento, né? Atos funerários. Então, nesse sentido, a Quimbanda ela só passa a existir a partir de 1962. A Quimbanda, enquanto religião, ela começa aí. Antes disso, obviamente, existia Exu, obviamente já existia incorporação, já existia gira, já se fazia o que a gente usa o mesmo nome, Quimbanda,
mas não como religião. A quimbanda antes de 62 e a quimbanda até mesmo depois de 62, fora do Rio Grande do Sul, ela é um culto paralelo, né, realizado em paralelo a outros cultos e outras religiões de um determinado templo, de uma determinada família religiosa. Então, tudo isso eu fiquei enrolando, fiquei empurrando com a barriga, né, para não perder aqui, eu falo demais e me pergunto um pouco na origem da conversa, que é de onde saiu e o que minha pombagira disse. Ela se manda meu nego pegar as anotações que ele tem e botar isso, transformar isso num livro, e botar isso a público. Para de ficar guardando. Eu tomei um chão de orelha dela, né, e depois tomei um puxão de orelha dela e um cutucão do Nicolai Frisvo, que é uma das pessoas muito queridas a quem eu agradeço e dedico o livro, né, que me disse assim, cara, para de guardar, porque já tem muito pilantra por aí inventando e divulgando. Para de esconder um dos certos, enquanto tem pilantra divulgando o errado. Isso é uma coisa que a gente bate muito aqui no Mayhem, que a gente entrevista um monte de gente, a gente faz uma curadoria absurda para trazer o pessoal e tal. E aí você vai olhar, os caras têm uns livros quase prontos e tal, que está na gaveta há anos trancados. Eu falo assim, mano, não tem condição. Pega e publica isso, cara. E bota o que você fez isso, foi fantástico, porque se vocês não fizerem isso, cara, vai abrir margem para alguém fazer. Exatamente. Sabe? E aí eu vou correr o risco de dar vários tiros no pé aqui, eu estou com a língua muito solta, sabe? Mas você tem editora também, Marcelo, eu acredito que você vai entender o que eu vou dizer agora. Tem uma diferença muito grande entre o autor e o escritor. Né? E é uma diferença conceitual, talvez. O escritor, ele puramente escreve. E em tempos de clube de autores, escreveu, paga, publica. Ou melhor, escreveu, paga, imprime. Tem muita coisa boa no clube de autores, e eu acho que a literatura independente ela é muito válida e muito fundamental. Eu comecei toda a história da Rolê Cultural como um autor independente, né? Só que, assim como muita gente boa não encontra espaço em editoras e vai para a publicação independente como uma maneira de ver o seu conteúdo, né, tomar corpo, qualquer outra coisa que não seja boa também. E aí é o que você falou, enquanto a gente tem materiais preciosos, ou escondidos numa gaveta, ou não sendo aceitos por editoras, e por 1000 fatores também não indo para a publicação independente, tem uma galera que escreve o que nem sabe, escreve o que não viveu, né, usa de uma retórica desonesta, né? E aí eu estou me referindo a alguns escritos de quimbanda, usa de uma retórica desonesta para embranquecer a quimbanda e tentar colocar que a fundação da quimbanda se dá especialmente ou principalmente por uma influência portuguesa e não por uma influência africana, coloca a influência africana como segundo, terceiro ponto de influência aí, né? O que é desonesto, para falar o mínimo. Tá? E aí, para resumir, o que já se alongou muito, eu empurrei com a barriga essa orientação da minha pombagira por 1 ano, porque eu estava com muita preguiça de escrever sobre quimbanda de novo. Eu estava com muita preguiça, não de escrever, mas de entrar em discussões. Eu estava com muita preguiça de bater de frente. Tinha anos, quando o Orkut fechou, eu dei graças a Deus que o Orkut fechou, porque eu perdia madrugadas batendo boca no Orkut sobre quimbanda. Tá? Tentando explicar algo que quem estava lá não queria ouvir. E aí eu tinha 15 anos a menos, né? Então eu tinha tempo para isso e saco para isso, né? Só que a palavra de Exu ela não faz curva, né? E a dona Cigana, que é minha pombagira, ela disse assim: manda ele fazer, vai dar certo. Cara, e a gente chegou nesse ponto que a gente está hoje, às vésperas de ver pela primeira vez na história do Brasil um livro afro-religioso entrando para a lista oficial de mais vendidos do Brasil. E isso é uma coisa surreal para mim. Eu ainda não me caiu essa ficha
de que existe uma possibilidade real desse livro aparecer na lista da Veja, por exemplo. A gente foi, semana passada, a gente foi primeiro lugar na lista segmentada da Amazon, que considera as vendas daquele único site. Quando a gente fala de lista oficial, cara, a gente está falando de... a gente até conversou isso aqui antes de entrar no ar, né? A gente está falando de um livro que, num determinado período de tempo, vendeu até mais que a Bíblia. Porque é com as vendas da Bíblia que a gente compete em números comerciais. Né? É com livros que têm um puta investimento de grandes corporações para divulgação, para mídia, para venda, para distribuição, sabe? Que Exu me permita que a Arolecultura um dia chegue no tamanho desse pessoal, né? Mas aqui, pequenininho, de nicho, é a primeira vez que efetivamente existe uma possibilidade real disso acontecer. Né? A gente atingiu aí, essa semana, o livro foi lançado oficialmente no dia 13 de março, tá? Pelo site da editora, todo o pessoal que comprou na pré-venda e tal. Quem comprou até dia 7 de março, além do livro, ganhou um conjunto de, vou tentar mostrar aqui, de 4 búzios de Exu que foram consagrados em ritual aqui no templo, né? Foi um dos presentes que a gente deu durante a pré-venda. Então, quem comprou no nosso site até dia 7 ganhou, do dia 7 em diante, agora é só o livro, comprando pelo nosso site, mas quem comprar na Amazon ainda ganha o Búzios de Exu, né? Ainda ganha o oráculo de 4 búzios. E foi uma surpresa para mim, Marcelo, porque a gente bota um brinde numa pré-venda para alavancar a venda, é óbvio, né? Para agradecer o leitor e a leitora que se dispõe a pagar por um produto que eles só vão receber dali 30, 60 dias, e eles estão apostando na tua ideia e tal, dá muito certo, os leitores compram a ideia e investem no nosso projeto, assim como quando você abre um Catarse, as pessoas compram antes de ter e acreditam naquele projeto, e aí a gente está ali acostumado com um número médio. Né? Pô, um livro de Umbanda, de Quimbanda, de Candomblé, de religião afro, que na pré-venda atingir aí, cara, 200 vendas, 300 vendas em circuito comercial, em nível nacional, é um puta sucesso. Em pré-venda, é um puta sucesso. O Búzios de Exu, o Reino de Quimbanda e o Búzios de Exu atingiu a marca de 2.132 livros vendidos em pré-venda. Que é sabe? Um absurdo dos é um absurdos. Para esse absurdo, nicho, exato. primeiro foi fantástico mesmo. Exato, sabe? É uma coisa que não caiu a minha ficha ainda. E tudo isso eu devo a Exu e aos leitores. Né? E agora, mais do que nunca, é a hora de dizer para esses leitores, quem ainda não comprou, compra na Amazon. Primeiro para ganhar o Búzios de Exu, agora só ganha lá. Né? Comprou o livro na Amazon, ganhou 4 Búzios de Exu consagrados. Meu Instagram tem um monte de foto, de story, no feed está lá para sempre, né? Fotos desses rituais, então vocês vão ver o banquete feito a Exu Maioral, né? As bacias, cara, foram 7.500 búzios sendo consagrados. Eram 2, 3 bacias de quase 1 metro de largura cada uma, para que a gente pudesse atender essa demanda. Né? E eu tenho ficado muito feliz e muito honrado de ver esses números acontecendo, só que a gente ainda tem uma meta. Né? O objetivo de voltar a falar de Quimbanda, botar alguns pingos nos is, reconhecer, mais uma vez, que a Quimbanda Gaúcha não é a única, mas enquanto religião organizada com início, meio e fim, ela é sim a primeira. Né? Ainda assim, reconhecer também, né, que aqui no Sudeste existiu e existe outra tradição muito legítima de Quimbanda, ainda que tenha nascido e crescido de maneira paralela, né, é só através dessa raiz sudestina, para usar um neologismo, que Exu vai ganhar búzio com 4, com 12, com 7, com 16, com quantos forem. Só existe búzio de Exu porque existe uma Quimbanda que tem raiz no candomblé, nos candomblés, né, nas casas, não na religião, mas nas casas de candomblé. Senão não existiria búzio de Exu em absoluto. Né? Hoje ainda eu falei com um rapaz que é da Quimbanda Gaúcha,
E ele me perguntou assim, comprei teu livro, gostei muito e tal, mas, cara, na Manheda tem búzio? Porque aqui no Rio Grande do Sul isso é um tabu. Eu disse, não, na Manheda não tem búzio de Exu. A Manheda fica louca comigo. Primeira vez que eu falei, hoje em dia ela já reconheceu que funciona. Hoje em dia ela já reconheceu que funciona. Mas a primeira vez, quando Facada pediu para que se pusessem 8 búzios e uma moeda para comer na matança dele, isso lá em idos de 2011, se eu não me engano, 10, 11, eu estou perdido um pouco no tempo, sabe? A Manheda ficou louca comigo. Ela ficou louca. E aí foi uma das coisas mais profundas. Como sacerdote, foi talvez a maior lição que a Manheda me ensinou até hoje, porque Facada veio, pediu que você colocasse os búzios e a moeda para comer, ela não gostou, ela deixou muito claro, depois, no outro dia, ela me contou toda essa história, ela disse assim, não gostei, não estou acostumada com isso, para mim, búzio é de orixá. Isso foi o que ela me falou há 12 anos atrás, 10 anos atrás. Só que ela também me disse o seguinte, só que foi o espírito que pediu. E eu não vou negar o que um espírito me pede. Não sei o que ele vai fazer com isso, mas se ele quer que mate em cima dos búzios, eu vou matar. E foi aí que começa a ditação. A Lu, se eu estiver falando palavra que não existe, me corrige. Eu brinco com os neologismos aqui, mas foi a partir desse atrevimento dos Sete Facadas de olhar para uma sacerdotisa que, na época, já tinha 50 anos de Exu, né, e dizer para ela assim, olha, eu quero uma coisa diferente do que você faz. E ela, por respeito ao espírito, dizer, tudo bem, não sei o que você vai fazer, mas se é para matar em cima, a gente mata, e matando, encanta, prepara. É aí que nasce a mesa a mesa imperial de Exu. Porque até então, o que existia, em termos de oráculo para Exu, em termos de búzios para Exu, né, e se a gente tem que reconhecer algum oráculo, algum búzio de Exu verdadeiro ou original é a melhor palavra, né, é o jogo de 4 búzios, né, e ele vai ser fundamental para a mesa imperial, ele vai ser fundamental para o jogo de 12 búzios, que se popularizou nos últimos anos, ele vai ser fundamental para qualquer outro oráculo de Exu, né? Então, se a gente tem que reconhecer um búzio original pertencente a Quimbanda, é o de 4 búzios, que vem das práticas a Exu Orixá, nos candomblés do Rio de Janeiro, né? Começa aí, e quando não tem búzio se usa um obi, quando não tem um obi se usa uma cebola, quando não tem cebola se usa 4 dentes de alho, isso no candomblé, né? E é justamente porque Exu Orixá não é a mesma coisa, mas tem o mesmo nome, mas tem uma personalidade muito parecida e que, no fim das contas, como me disse o Pai de Santo que me cuida, né? Ele disse assim, meu filho, a gente sabe que Exu Orixá e Exu Catiço são coisas diferentes, mas no fim do dia é tudo Exu. Na hora do vamos ver, é tudo Exu. E é verdade. Claro. Em termos de iniciação, de fundamento, a gente sabe que espírito é uma coisa, divindade é outra, mas é pela personalidade, é pelo arquétipo, é pela energia que eles comandam, é por tudo que Exu é, que ferramentas, e isso sim, Marcelo, é importante que se diga, né? Ferramenta não tem fome, ferramenta não tem vida, ferramenta não fala sozinha. Ferramenta é ferramenta. Ferramenta não se alimenta, não é um assentamento para se matar em cima dele se não tiver um assentamento comendo. Então, isso é um dos pingos nos i que eu precisei botar no livro, porque, cara, não existe. Não, eu achei importante que você colocou. Eu consegui ler metade do livro porque minha esposa sequestrou o livro, né? Eu só tenho autorização para ler depois que ela terminar. Mas eu achei fabuloso essa pegada de ter estrutura criada e usada e testada, né? Porque um oráculo vai ser basicamente uma conversa sua com o seu sagrado anjo guardião, ou com a egrégora, ou com a entidade que está ali, né? Você também vai estar na sua casa, você vai ter que ler o negócio. Não adianta você também comprar os búzios e jogar e não vai dar nada. Você vai ter que ler o livro. Você tem que aprender de algum lugar. Aprender aquela correspondência
E óbvio, você vai trabalhar também com o seu Exu, e que ele vai tá ali junto, né? E o que eu acho muito fantástico, Marcelo, falando especificamente dos oráculos, né, que é o conteúdo principal do livro. Então, um pouco menos de metade do livro é uma revisão do Desvendando Exu, é a origem da Quimbanda, eu explico quem são cada um dos espíritos que a gente cultua, é um pouquinho de história e um pouquinho de fundamento para as pessoas terem esse conceito geral, e a gente entra no tema profundo do livro, que são os 3 tipos de oráculo. O principal, que é o de 4 búzios, né? Um segundo oráculo muito popular e muito legítimo, que é o de 12 búzios, e a mesa imperial. Né? Agora, o que a gente precisa entender, eu tenho recebido muita pergunta sobre isso nesses dias, né? Porque o livro começa a chegar, as pessoas pegam 4 búzios na mão, posso sair atendendo pessoas? Se você for sacerdote, sim. Ou minimamente, se você for iniciado, sim. Ah, mas então eu tenho uma caminhada numa tradição tal, trabalho com uma egrégora X. Então, mas você está pegando um oráculo de Quimbanda. Ele vai responder com espíritos de Quimbanda. Né? E uma coisa que o livro traz, que até durante a escrita dele, uns amigos fizeram uma leitura crítica antes da publicação, né? E vieram até mim e disseram assim, cara, 4 búzios responde mais que sim, não e talvez? E eu disse, sim, porra, responde muito mais do que sim, não e talvez. Ele é um oráculo completo. Só que ele é uma conversa 1 a 1. Oráculo de 4 búzios, seja o oráculo de Obi no candomblé ou o Orobô, seja a lobaça, que é muito usada nas umbandas do Nordeste, a lobaça é a cebola, né? Seja o 4 búzios de Exu, oráculo de 4 búzios é uma conversa 1 a 1. Eu invoco uma energia e pergunto para ela o que eu quero saber. E aí ela me responde. Então, posso descobrir quem é o Exu de alguém com oráculo de 4 búzios? Não, não pode. Você pode perguntar para o Exu que você invocar em consulta. Estou aqui batendo um papo, eu e o Marcelo. Marcelo, você sabe quem é o pai e a mãe do Aloísio? Aí você vai dizer, sei ou não sei. Você não é obrigado a saber. Né? Então, o oráculo de 4 búzios é uma conversa individual. Você invoca uma energia, é ela quem te responde ali. Posso invocar qualquer Exu? Via de regra, pode. Agora, se você chamar um desconhecido na rua, ele vai te responder e vai bater um papo com você? Provavelmente não. Quem não é iniciado, mal e mal sabe quem é o seu Exu e sua pombagira, já quer chamar os outros. Vai parecer a Praça da Sé, que aqueles malucos ficam com a Bíblia na mão, berrando e chamando o público que nunca viu eles na vida. Para falar quem que é. Agora, se é o Exu que você invocou, se é realmente um Exu, né? Porque alguma coisa vai falar ali, nem que seja a tua autossugestão. E mais grave que isso, eu até postei um stories respondendo uma pessoa essa semana sobre isso. O 4 búzios responde muito mais que sim, não e talvez. E tem caídas dele que necessariamente vão exigir um sacrifício de ave. E aí, um não iniciado se dispõe a, talvez, conseguir contactar uma energia que ele desconhece, que desconhece ele, para orientar a vida de outro não iniciado. Aí jogou, deu uma caída que pede um sacrifício. Aí o não iniciado, oraculista, vai olhar para o não iniciado consulente e dizer assim, toma aqui o teu problema de volta, ele é todo teu, porque eu não posso te ajudar, eu só posso dizer que você tem um problema. Caralho, se eu não tivesse um problema, eu não tinha ido jogar búzio. Só vai para uma consulta oracular quem tem um problema. Quem não tem, fica em casa aproveitando a vida. Justo. Né? E aí o jogo te diz, olha, tá aqui, você acessou o problema dessa pessoa, e aí de imediato, isso não é fundamento de Quimbanda, não é de Candomblé, eu acho que isso é uma lei de qualquer tradição mágica. Eu acessei o problema de alguém, eu estou compartilhando energeticamente dele, eu estou me comprometendo em encaminhar aquilo de alguma maneira, mínima que seja, só que eu não posso dar a solução. Aí eu vou fazer o quê? Dizer assim, vamos procurar um sacerdote. Um sacerdote que se respeite não vai olhar
para alguém que chegou com uma receita dizendo, olha, eu tenho que fazer o feitiço tal, eu tenho que tirar o ebó tal. Não, você tem que tirar aquilo que o meu jogo disser, porque o sacerdote sou eu. Ponto. O sacerdote que se deu respeito vai agir assim. Um médico não faz um tratamento que ele não tenha diagnosticado. Um sacerdote não faz um ebó, não faz um feitiço, não performa uma limpeza que ele não tenha diagnosticado. E aquele primeiro jogo serviu para quê? Para nada. Sabe? Então, não iniciados podem jogar para outras pessoas? Podem, mas não devem. A sorte é que aqui no Mayhem a maioria não vai ser esse tipo de pessoa, porque a galera vai usar meio para autoconhecimento e para acessar a própria entidade ou fazer um trabalho. Tá. A sorte, assim, que a gente tem a gente não tem muito seguidor, a gente está fechando quase 30 mil, mas o YouTube não distribui a gente. Aliás, aproveitando, eu vi que tem muita gente nova que veio ver por causa do Exu e tal, clica no sininho, segue a gente, porque o YouTube agora ele só distribui vídeo de 10 minutos com gente fazendo dança. E a gente vem aqui, discute, está falando de autoconhecimento, de um oráculo de Exu, para você falar do seu próprio Exu e tal. Então a gente precisa também da ajuda de quem está escutando para divulgar. Mas isso eu acho que vai ser legal. O público que está nos escutando é um público que acho que você gostaria que comprasse. Sim, cara, oráculo. Com certeza. Sabe, é o público que... eu acho que a pergunta que eu recebi numa caixinha do Instagram foi super válida, deu para justamente responder ela com profundidade e sentido, né? Mas certamente não é o público que vai me perguntar o que me perguntaram. Mas se eu não posso ler para os outros, para que serve os 4 búzios? Nossa, caralho, serve para você! Terrível. Serve para você! Você mal e mal sabe quem é o teu Exu. Pega o jogo, vai lá conversar com ele igual você conversa com um amigo. Até porque se a pessoa incorporada me disser que está conversando com o próprio Exu, bom, aí o caso é psiquiátrico. Ou está incorporada, ou está conversando com o seu próprio Exu. As duas coisas ao mesmo tempo não rola. Ou é caso psiquiátrico ou falta de desenvolvimento mediúnico. Porque onde sobra incorporação consciente é porque falta desenvolvimento. Então, pega o jogo, vai lá, cara, cria intimidade com o teu Exu. Pô, eu tô com uma intuição. E é natural que a gente questione as nossas intuições. Será que é intuição mesmo? Será que não é coisa da minha cabeça? Pô, teve dúvida? Pega o jogo. Exu, e aí? É da minha cabeça ou é isso mesmo? Pô, é isso mesmo. Opa. Cria essa intimidade. Exu pode ser o nosso melhor amigo. Só que a gente só constrói uma amizade se relacionando com ele. Essa ferramenta é excelente para isso, né? Para isso. Cara, eu comentar isso agora. E não é invenção, não. Vocês vão rir, mas não é invenção, não. Eu já usei o jogo de 4 búzios para perguntar para o meu Exu se eu devia fazer um financiamento bancário. Eu sou doido, eu sou doido. Me deu crédito, eu pego e saio gastando. Se eu vou ter como pagar depois, eu não sei. E já umas 2 ou 3 vezes já na vida surgiu uma oportunidade de uma grana bacana. Eu fui no jogo e perguntei assim, cara, e aí, pego esse empréstimo, posso gastar? O problema não, a pergunta não era nem eu posso gastar, é vou ter para pagar? Numa das vezes eu disse que sim, 2 vezes eu disse que não. E numa das 2 que ele disse não, eu peguei, eu creu. Né? Porque, sabe, é um bate-papo não é para trivialidade, é para objetividade. Mas aí você tocou num ponto que acho que é nevrálgico, cara, que é esses oráculos, pelo menos, é que a gente tem uma sorte que o nosso público é outro público. O que você vê por aí é tipo, eu vou conseguir namorado, a galera tem ferramentas como um tarô, e aí você está dando pro cara o búzios, que é um negócio que normalmente o cara não vai conseguir em algum lugar fácil. Um livro que explica como que funciona e tal. Como fazer, como você conversar com o seu próprio Exu, como é que você vai criar esse laço, como é que você vai desenvolver isso. E, pô, o cara do Instagram te pergunta se pode dar consulta, cara. É triste. Mas eu não tô surpreso, O pessoal daqui... O Ulisses é mais otimista, cara, que eu. Se criou uma sou pessimista. Eu até, assim, um dos motivadores para eu parar de empurrar com a barriga, né, a sugestão da minha pombageira de escrever e realmente escrever é ter percebido esse movimento nessa quimbanda
mais recente, porque existe uma ânsia, um desespero por ter faca, título de tata e oráculo na mão. Tá na maçonaria é a mesma coisa. É a mesma coisa, Aí exatamente. o cara cai nos golpes da internet. Pois Na é. Quimbanda eu tenho visto muita gente cair em um monte de golpe, assim, com uns picaretas, assim. E vão continuar caindo, cara, porque tem o dedo que a gente aponta para o picareta? Tem. Mas eu não consigo acreditar que seja inocente a pessoa que chega de primeira vez num terreiro perguntando como é que eu faço para ter a minha faca de Exu. Você já foi lá sabendo o que você queria. Você está pedindo para ser enganado. Porque quando bate na porta de um terreiro sério, o cara vai te dizer assim, olha, é uma religião iniciática, então você vai, no mínimo, ter que se iniciar e viver um pouquinho para daí receber. Essa pessoa que bateu na porta perguntando sobre faca, ela vai dizer, tá bom, obrigado. Exato, ela quer ser enganado, cara. Ela Por quer isso ser que eu não tenho enganada. muita pena desse pessoal, não, porque Eu também não. ele vai Eu vir e não. falar, vai fazer uma amarração, não sei o que lá, blá, blá, blá. Aí você vai falar, porra, eu não vou fazer isso aí não, cara. Vai se autoconhecer, trabalhar, etc, blá, blá, blá. Aí o cara vai falar, tá bom, não vou. E aí ele vai ser enganado por outro cara. Eu não tenho Faz pena, parte, eu a não tenho gente pena cansa de nenhuma, falar Marcelo. isso. Eu não tenho pena nenhuma de quem tem pressa. Até porque os que têm pressa, a hora que eles se fuderem, na minha casa ou na casa de alguém realmente sério, onde eles vão bater pedindo socorro. E aí vai custar o dobro do que custou a faca deles para eu consertar. Então eu não tenho pena, não. Sabe? Porque um direito adquirido, não, um direito religioso adquirido, merecido, puta, é lindo de ver, cara. É lindo de ver. Agora, um direito comprado, tem que se fuder. Tem que se fuder. Vai pegar a faca e vai matar o quê? Não sabe E é nem riscar o ponto trabalhoso do também, Exu. né? Não sabe nem riscar o ponto do Exu direito. Aí vai na casa dos outros, querendo conhecer o Exu da pessoa, porque diz que segue, porque diz que admira, toma 3 copos de cachaça, sai arrastada por aí. Porra! Quila faca pra quê? Se não aguenta nem beber, bebe leite, então. Tem a quimbanda, você teve, né? A quimbanda do leite. Bebe leite. É isso aí. Pô, eu só tenho que te agradecer, cara, por estar produzindo esses livros pela Aroleta, e não só esse, mas os outros que também são maravilhosos de voodoo. A gente já entrevistou o Diamantino. Putz, cara, o trabalho de vocês é sensacional. A novidade sobre o voodoo, vou contar aqui. Cortou, não te ouvi. Pode falar. Puta, não... Cortou. Você travou o seu vídeo. Travou tudo aqui. Volta, depois eu edito isso aqui. Você sabe da novidade sobre o livro Voodoo? Pode falar. Conta aqui em primeira mão. Primeira mão, 2024, Voodoo e Hoodoo será publicado pela Llewellyn nos Estados Unidos. Já tem data de lançamento em 2024. Tem até capa já. A gente vai começar... Para mim é uma honra que sacerdotes brasileiros de voodoo estão exportando conteúdo para os Estados Unidos e, por consequência, ali para New Orleans, para o México, sobre uma tradição caribenha. Sabe? Oh, fantástico, isso, fantástico. Isso é... Agora, eu falei tanto aqui, eu só perdi um gancho, uma linha de raciocínio, Marcelo, que acho que é importante a gente colocar para o público do Mayhem, né? Que é essa coisa, cara, 4 búzios de Exu, uma conversa 1 a 1. Né? Você vai invocar quem você quer conversar, você vai chamar teu amigo e diz, vem cá, vamos bater um papo. Beleza. Né? 12 búzios de Exu, né? Que se popularizou grandemente nos últimos anos. Tá? É um oráculo extremamente válido, extremamente legítimo, né? Porém, ele é um oráculo onde 13 Exus respondem. Então, ele é mais ou menos isso aqui que a gente está fazendo no... Eu estou vendo aqui mais 6 thumbnails, então estamos em 8 pessoas, é uma conversa entre nós 8. Ponto. Não passa disso. Esses 8 vão trazer mensagens, vão trazer respostas, né? E aí vem, pode parecer contraditório quando eu falei, né? Mas você vai, no jogo de 4, vai querer invocar um Exu que não te conhece.
né? Uma energia que você não foi apresentada ainda. Pô, mas um não iniciado joga o 12 búzios de Exu. Joga. E pode jogar, tá tudo certo. Porque aqueles 13 Exus, da maneira como aquele oráculo foi concebido e consagrado, aqueles 13 Exus se dispõem a conversar com desconhecidos. E tá tudo certo. E eles vão trazer aquelas mensagens que o oráculo se destina a responder. Então, legal. Só que você pode ver nos materiais sobre esse oráculo, ele não recomenda um sacrifício, por exemplo. Ele não recomenda uma solução que um não iniciado não possa performar. E aí a gente entra numa outra conversa, que é qual é o potencial de realização mágica de uma oferenda e não de um sacrifício numa prática mágico-religiosa que tem por base o sacrifício. Claro. Mas, de qualquer maneira, é um oráculo extremamente válido. E quando a pessoa está procurando uma orientação dia a dia, uma orientação oracular e não uma orientação sacerdotal, ele é uma excelente ferramenta. Só que as quimbandas estão aí, né? E as vidas estão cada vez mais complexas. E a espiritualidade de Exu e Pombagira, por sua vez, ela reflete essa complexidade, né? E é aí que os reinos de quimbanda vão fazer sentido e vão ganhar espaço, né? E as 7 linhas de quimbanda vão cada vez mais sendo deixadas de lado. Porque as 7 linhas de Umbanda, de quimbanda, perdão, lá de cerca de 1940, posso estar errando aí uma data, era anjinho de luz, nuvenzinha de energia, querendo o bem. O contraponto disso é a quimbanda. Linha Malay, linha Mussurumim, linha de caboclo quimbandeiro, é pau, é pau, é pau. As descrições do Lourenço Braga são assustadoras, né? Errei o nome do autor, né? Tá, errei o nome do autor. Mas é tudo ali na mesma patota. Lourenço Braga, Leal de Souza. Gente, eu sou péssimo para nome, mas tá, bibliografia está lá no livro. Leiam os Reinos de Quimbanda e os Búzios de Exu, que a parte que eu estiver errando de data ou de nome de alguém está lá. Lá está certo. Mas a questão é assim, sabe? Porque são corpos vermelhos com chifre e boca tão, banda embranquecida do início do século XX. Agora, as linhas de quimbanda não explicam a vida, não explicam o universo, não explicam nada. Explicam quem são aqueles espíritos, ponto. E aqui eles supostamente se propõem. Os reinos de quimbanda, por sua vez, vão explicar as dinâmicas da vida. Então, eu preciso do reino da encruzilhada para iniciar um movimento, quer ele seja um movimento espiritual, quer ele seja um movimento físico, quer ele seja um movimento simbólico. Mas de nada adianta eu ter a ignição do movimento se ele não tiver continuidade. E aí eu tenho o reino dos cruzeiros, que vai ser essa continuidade das situações. Agora, se eu não entender que essa continuidade precisa, e a gente está falando de religião, a gente está falando de espiritualidade, esse início de movimento e essa continuidade, ela precisa ter um embasamento mágico, energético, para, de fato, chegar no seu objetivo. Ele andar por andar sem saber para onde vai não serve para nada. E aí eu tenho o Reino das Matas, que vai trabalhar com toda a parte de poderes, os poderes mágicos de qualquer Exu estão sempre relacionados ao Reino das Matas. Só que tudo chega a um fim. A própria vida chega a um fim. Né? E a morte, ela é a única certeza que a gente tem, seja a morte física ou a morte simbólica. Muitas vezes o que a gente precisa é encerrar situações, matar algo ou alguém simbolicamente para poder continuar vivendo, para poder transformar a própria vida. E aí eu tenho o reino dos cemitérios. Né? Só que tudo aquilo que se encerra não se esquece. Né? Tudo aquilo que se viveu, que se experimentou, que se viu, quer esteja acontecendo, quer tenha sido encerrado, quer tenha morrido, deixa lembranças, gera sentimentos. E aí eu tenho o reino das almas,
que vai tratar dos assuntos, a gente ler, teorizar, compreender, fazer feitiço todo dia, sabe? Ter riqueza, ter 1 milhão no banco e não saber usufruir a vida, não ter prazer, não ter tesão em viver. E para explicar esse tesão de viver, a gente tem o reino da lira. E para completar esse ciclo, né, assim como lá no reino da encruzilhada, a gente deu o início de movimento e botou essa roda para girar, botou essa vida para acontecer, não dá para ser ingênuo e achar que o tempo todo a vida vai ser corre, 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 vitória, 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 porque a vida está aí. E não tem feitiço, não tem ebó, não tem pai de santo, ou quimbandeiro, ou feiticeiro, o que for, que tire os percalços da vida de alguém do caminho. Que isente a pessoa de problemas. Que torne ela imune a uma inveja, a uma doença, a uma incomodação no trabalho. Então, a gente tem picos de bonança, mas picos de dor. Perdi o antônimo de pico aqui, mas tudo bem. Né? A gente tem movimentos de grandeza, de crescimento, mas vai passar por perda, por sofrimento, por tristeza, e elas também não vão durar para sempre. E aí a gente tem o reino das praias para explicar os ciclos da vida. O vai e vem das ondas explica os ciclos da vida, simbolicamente. Então, os reinos de Quimbanda, eles não vão só explicar toda essa simbologia com um olhar, com um viés espiritual para designar aonde cada espírito responde e onde é que eu vou conseguir acessar cada uma dessas entidades. Os reinos de Quimbanda, eles também vão refletir na vida física, na vida humana. E aí, como é que a gente entende tudo isso? Como é que a gente compreende essas dinâmicas, né? Sem ficar numa tabelinha. Caiu 2 búzios abertos é sim, 3 búzios abertos é talvez, nenhum búzio aberto é não, ou caiu, eu não conheço, não tenho assim de memória todas as interpretações dos 12 búzios, não é um oráculo que eu pratique, então eu estudei ele para registrar em livro. Se eu estiver falando alguma bobagem agora, me perdoem, mas caiu 3 búzios abertos, responde o Exu X e diz que tudo bem, mas e as sutilezas da vida? E as interseções da vida? E esses simbolismos que ninguém consegue tabelar, porque é impossível tabular uma vida. Aí vem a mesa imperial. Aí vem o jogo que é feito, né, dentro... o meu filtro não vai deixar eu mostrar direito, mas tudo bem. Dentro de um fio de contas, esse é o meu maior orgulho, além dos números de venda, a gente vai conseguir botar o Reinos de Quimbanda na lista oficial, e aí vai ser sim o meu grande orgulho, mas ter conseguido registrar de uma maneira didática, né, uma ferramenta que consiga traduzir essas interseções da vida, acho que isso é o maior orgulho com esse livro. E talvez esse oráculo interesse muito ao público do... Com certeza. Que agora ficou faltando a pergunta mais importante de todas, que é como é que a gente faz para comprar esse livro? E participar desse negócio. Amazon.com.br. Qual é o jeito mais rápido? Assim. Depois eu vou pegar... Você que está assistindo agora na live, vai estar o link aqui embaixo, porque você já clica direto e já cai direto no livro para comprar. Isso. E aí, se você estiver vendo isso no futuro e tal, o livro ainda vai estar à venda pela Amazon, ou compra direto na Arolê. Se você estiver vendo no futuro, vai na Arolê Cultural. Vai direto na Arolê. É sempre mais legal comprar da editora ou comprar na sua livraria preferida, né? Acho que é legal a gente também fortalecer a livraria, apesar das poucas, né, que ainda conseguem estar de pé, mas a gente tem esse grande objetivo a cumprir, né, que é colocar o nome de Exu na história da literatura nacional, né? E para que a gente consiga cumprir essa meta, é só comprando na Amazon. Além disso, tem a questão do bônus, né? Quem comprar na Amazon, teoricamente era até ontem, eu sei que eles ainda estenderam mais um pouco, então está valendo a promoção ainda. Comprou na Amazon,
ganhou os 4 búzios de Exu para suas consultas pessoais, para o seu bate-papo com seus espíritos. Então, Maravilhoso. Amazon.br. É isso aí. Então, Rodrigo Lutarque, suas considerações finais. Bem, ótima apresentação, vendeu bem, eu até comprei. Recomendo todo mundo a comprar. Ulisses Massad. Cara, Diego, eu fiquei bem curioso com o livro, me identifiquei aí com o que você falou, também sou da área de TI, e é bacana ver que você mudou de rumo aí e está criando uma obra, pelo jeito, incrível. Parabéns, cara, pelo trabalho aí, bem interessado aí no livro também. André Correia, suas considerações finais. Diego, obrigado, cara, pela generosidade da partilha. Como o Rodrigo falou, a propaganda foi muito boa, a fala foi muito boa. Também comprei o livro aqui na Amazon. Eu espero ouvir você falando mais vezes aqui no Mayhem. Eu sou relativamente novo aqui, então vou procurar também as suas outras falas aqui para conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho. Valeu, obrigado. Aloysio Berezowski, considerações finais. Bom, não é porque Diego é meu amigo, meu pai, que eu não vou dizer que o livro está incrível. Eu pude ler o livro no seu nascedor, ele me mandava páginas por páginas. E, pessoal, esses búzios, eles foram consagrados de uma maneira que eu acho que poucas pessoas consagrariam. Tá? Foram 7.000 búzios, e para que eles pudessem ser consagrados, contaram com a participação de todos os filhos da casa num final de semana completo, num trabalho muito bonito e muito exaustivo para que esses búzios realmente tragam a magia dos reinos de Quimbanda. Eduardo Regis, considerações finais. Uma maravilha, né? Uma maravilha escutar o Diego, sempre uma pessoa sincera e apaixonada, né? Pelo que faz, é tão bom ouvir. E uma pessoa centrada quando fala de Quimbanda, né? Isso é ótimo. Eu quero dizer a vocês o seguinte, gente, se vocês têm o mínimo interesse em Quimbanda, comprem esse livro, comprem na Amazon, ganhem os búzios, mas mais do que os búzios, ganhem o conhecimento que está no livro, porque ele dá uma explicação de história, dá um contexto, tudo que você vai encontrar em poucos lugares. Então, apenas comprem. Fechou, maravilhoso. Diego, suas considerações finais. Obrigadão Cara, por ter vindo. A gente conseguiu fechar em 1 hora certinho, que agora a galera vai toda fazer o primeiro de ano astrológico telêmico rosacruciano, então deu tudo certo. Que bom, cara. Eu só posso agradecer, Marcelo, agradecer a você pela presteza, né, de antecipar algumas agendas aí para a gente poder colocar esse livro a público, poder buscar atingir esse objetivo, e ele há de ser um marco histórico, não só para eu ler, não só para mim, mas para todo mundo que pratica ou que é simpatizante das religiões de matriz africana. Agradecer o Aloysio, que fez a leitura crítica aí, me chacoalhou e disse assim, olha, Pombagira já falou isso há mais de 1 ano, vai fazer, escreve. E eu precisava desse empurrão, né? O Edu, que também acompanhou esse processo, Rodrigo, Ulisses, André, que me ouviram aí, eu volta e meia estava olhando para cima, que meu monitor é meio tortinho aqui, acompanhando, fiquei muito feliz de ver as reações de vocês em algumas das falas. Isso me dá coragem, cara, para seguir botando alguns pingos nos is. Né? Me dá coragem para reconhecer, como eu reconheci que o Desvendando Exu é um livro enviesado, sim, foi um livro, hoje ele não é mais publicado, mas Desvendando Exu foi um livro enviesado, sim, nunca se propôs a nada diferente. A ideia dele era homenagear a Manheda, ponto. Nunca tive a pretensão que ele tomasse forma editorial. Né? Então, é preciso muita coragem para botar a mão na consciência e dizer assim, pô, eu podia ter feito melhor, ou aqui eu estou mordendo a língua, mas também preciso de muita coragem para botar alguns pontos nos is frente à internet, né? Porque a internet é uma grande praça pública que todo mundo fala o que quer e ninguém ouve nada. Só que quem tem história, quem tem raiz, quem tem fundamento, e não sou só eu, tem muita gente, graças a Exu, tem muita gente com história, com raiz, com fundamento. Você pode ver que essa galera não inventa.
O discurso deles faz sentido, o discurso deles é sensato, não é fantasioso, não replica seriados de terror da Netflix. Agora, quem não tem, em tempos de internet, precisa de incorporar show, né? E aí incorporar show é uma coisa bem complicada de se ver. Então, eu só posso agradecer essa oportunidade e foi muito bom, as outras participações foram muito boas e que Exu mesmo faça com que essa aqui seja ainda melhor. Vai dar tudo certo, você vai ainda vir muitas e muitas vezes com os livros novos, cara. Foi muito legal. E vocês que estão assistindo aí a gente, então não esquece, dá like, segue o canal, assina a gente e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.